de cultivo era gerado um gradiente difusivo que permitiu, então, o estudo do comportamento leveduriano. Outro tipo de dispositivos são os que geram gradiente de concentração convectivo. Nesse caso, eles dependem apenas de uma ou mais correntes. Eles também são muito utilizados para determinar um gradiente ótimo de um substrato ou um reagente, e também para estudo single cells. Aqui nós temos um exemplo, então, de um dispositivo que ele foi construído para gerar o gradiente convectivo. É uma rede de canais, sendo que em vermelho é onde tem a entrada de maior concentração de substrato, em azul uma concentração menor, gerando concentrações intermediárias nos canais centrais. Então, aqui fazendo um rápido paralelo das vantagens entre trabalhar com batelada e microfluídica. No caso da microfluídica, é possível fazer análise em apenas uma única etapa, um baixo consumo de substrato, redução no risco de contaminação, e também ele consegue mimetizar ambientes muito próximos aos naturais de micro-organismos. Já no sistema batelada, a vantagem é que é um sistema já reconhecido, é um sistema padronizado, e o custo dele é baixo, visto que não pode ser trabalhado com frascos ou com reatores de bancada que têm um custo menos elevado. Então, o objetivo principal desse trabalho foi o desenvolvimento e a construção de um dispositivo que gerasse um gradiente convectivo de concentração para estudo do crescimento bacteriano. E entre os específicos foi a própria construção desse dispositivo, a validação em termos tanto operacionais quanto a aplicabilidade em células e análise do perfil do crescimento bacteriano. Então, a primeira etapa foi o próprio desenvolvimento do dispositivo. Então, primeiro foi avaliado como que seria feito esse dispositivo. Então, a ideia foi fazer duas regiões, sendo que a região superior ia ficar os microcanais, responsáveis por gerar o gradiente convectivo, e a região inferior seriam as câmeras de cultivo. Foi idealizado câmara de cultivo em triplicata para ter resultados apenas em um único ensaio. Depois, a escolha do material, trabalhou-se com PDMS laminado industrial e vidro. O desenho foi feito em CorelDRAW e a fabricação foi feita com técnicas de ablação com laser de CO2. Então, aqui nós temos uma vista frontal do dispositivo. Ele possui 2 entradas e 3 saídas, sendo que numa das entradas vai uma concentração maior de substrato e na outra uma concentração menor. Aqui nós temos os microcanais, que são responsáveis por gerar o gradiente convectivo. E aqui, então, as câmeras de cultivo, que elas estão em triplicatas, onde serão inoculadas bactérias. Então, aqui é uma imagem do dispositivo com a sua montagem, sendo o topo, que é feito de vidro. Esse topo ele tem 2 entradas e 3 saídas. Nas entradas são acopladas mangueiras, que são responsáveis por levar o substrato até a parte superior, onde estão os canais que geram esse gradiente de concentração convectivo, que alimentam as câmaras de cultivo, que estão na parte inferior. Entre a região superior e inferior, há os sistemas de membrana, que limita a movimentação das bactérias, fazendo com que elas não saiam das câmaras de cultivo e vá para os canais. E a base desse dispositivo ele foi feito de PDMS laminado. Quanto à geometria do dispositivo, ele também foi todo fabricado, como eu disse anteriormente, com a técnica de ablação. Aqui nós temos, então, as cotas, ou seja, as medidas. Para chegar nessas medidas, foi usado um conceito da engenharia elétrica, que é a lei de Kirchhoff, que diz que a soma de todas as correntes numa rede elétrica ela tem que ser exatamente a corrente de entrada. Transpondo isso para a geometria, significa que a largura dos canais inferiores, quando somados, eles têm que ser exatamente igual à largura do canal superior e assim por diante, para que gere realmente o gradiente convectivo. O gradiente convectivo ele vai ser gerado a partir do encontro das 2 correntes. Quanto à parte inferior, então, é onde tem as câmaras de cultivo. Aqui temos o diagrama esquemático do dispositivo em si, dando mais ênfase às câmaras de cultivo. Nesse caso, então, há um sistema de membrana que separa a câmara de cultivo dos canais. Esse sistema de membrana é uma membrana semipermeável que permite a troca de nutrientes, que chegue até as câmaras de cultivo, nutrindo assim os micro-organismos.
Fazendo um resumo então, meio rápido sobre toda a fabricação do dispositivo, a parte superior e inferior foram fabricadas pela mesma técnica e com o mesmo material. Quanto às características do dispositivo, ele é reversível, ou seja, a montagem dele é reversível, ele é hidrofóbico, os canais, e é de fácil limpeza, não precisa de sala limpa para a fabricação desse tipo de microbioreator. As membranas são colocadas no momento da montagem, ou seja, elas não são fixas no dispositivo, o que permite troca dessas membranas cada vez que for utilizar o dispositivo. Quanto ao diâmetro das câmeras de cultivo, ele ficou aproximadamente 630 micrômetros, um pouco maior do que o proposto no trabalho inicial. No entanto, isso não teve problemas em termos operacionais e, de certa forma, até auxiliou esse tamanho ser um pouco maior, visto que a inoculação dessas bactérias é feita de forma manual, através do auxílio de micropipetas. A etapa 2, então, foi toda a parte de validação do dispositivo em termos operacionais. Então, a primeira validação foi o teste hidrostático para saber a vazão de trabalho suportada no dispositivo. Foram testadas vazões de 1 a 20 microlitros por minuto e foi verificado que vazões entre 1 a 9 eram vazões no qual o dispositivo atendia bem às necessidades. Passando disso, ocorria então a perda funcional do dispositivo e então se estipulou para todo o processo uma vazão de 7 microlitros por minuto. Outras análises realizadas foram também sobre permeabilidade de nutrientes, se a membrana poderia, de certa forma, limitar a entrada de nutrientes nas câmeras de cultivo e se o dispositivo ele conseguiria gerar o gradiente convectivo de concentração. Quanto à análise, então, de permeabilidade da membrana, foi feita uma análise qualitativa, primeiramente, para saber se a glicose presente no meio de cultura iria passar. Essa análise consiste em colocar um indicador colorimétrico, que na presença de glicose ele é incolor e na presença de glicose ele tem tom rosáceo. Foi colocado, então, dentro das câmeras de cultivo 0,5 microlitros e na parte superior foi escoado o meio de cultura contendo glicose e verificou que a partir esse teste feito durante 1 hora e a partir do tempo de 10 minutos verificou-se que já havia uma mudança na coloração, mostrando então que a glicose consegue permear a membrana. Outra forma de analisar também é sobre a relação diâmetro da molécula e diâmetro do poro. Essa relação ela tem que ser menor do que 1. No caso da glicose, que é uma molécula já muito conhecida, essa relação ficou em 1,8210 na menos 3. No entanto, o meio de cultura pré-E. coli, que é a bactéria trabalhada nesse estudo, ele não tem apenas glicose, tem outros nutrientes complexos, como extrato de levedura. Na literatura, não tem o diâmetro do extrato da levedura. Então, foi feita uma análise de espalhamento de luz dinâmico, foi obtido um perfil de diâmetros desse composto e foi, então, pego o diâmetro mais crítico e feita essa relação, e com o diâmetro mais crítico, obteve-se 0,8, ou seja, menor do que 1, comprovando que os nutrientes conseguem permear a membrana. Quanto à geração do gradiente convectivo, então, para avaliar, a primeira parte foram feitas 10 concentrações de rodamina, variando essas concentrações de 0,01 a 0,01. A rodamina é um corante fluorescente. Esse corante foi colocado dentro das câmeras de cultivo, sem escoamento nesse processo. Foi apenas observada a fluorescência para cada uma das concentrações. A partir de, então, obtendo a fluorescência para cada uma das concentrações, dentro de uma área, né, no caso de um diâmetro de 500 para todas as concentrações, obtendo essa fluorescência para cada uma das concentrações, foi então montado um experimento, no qual numa das entradas foi colocada a rodamina, a 0,04 milimolar, e numa outra água ultra pura sem a presença de sais, para que não tivesse interferência na fluorescência. E se esperava, então, encontrar no canal central uma intensidade de fluorescência relativa à concentração de 0,002, que é a metade da concentração de 0,04, que se fosse possível encontrar essa correlação, então mostraria que os dispositivos geram um gradiente convectivo de concentração. Para analisar esse gradiente, para analisar essa parte do ensaio, foi então estipulada uma área em todos os 3 canais,
de 500 por 500 micrômetros. O ensaio foi realizado durante 1 hora. E quanto ao resultado desse ensaio, a nossa concentração de referência para a rodamina 0,002 milimolar foi de 36.375. Já a concentração encontrada, a intensidade encontrada entre a mistura da concentração de rodamina 0,004 milimolar e água foi de 36.000, ou seja, fica dentro da faixa de 0,002 milimolar, comprovando que o dispositivo ele consegue gerar gradiente de concentração convectivo. A etapa 3, então, foi toda a parte das células no dispositivo. Então, primeiramente, falando um pouco do cultivo, foi feito um cultivo de E. coli modificada geneticamente com plasmídio, para que obtesse a fluorescência. Ela foi cultivada em meio LB, com ampicilina, para selecionar apenas as células que tivessem o plasmídio. Foi escolhida uma concentração inicial de células 75 células por ml. Após foram feitas retiradas dessas amostras no tempo de 15 a 30 minutos e 5 horas. Quando eu falo retirada dessas amostras, obtidas imagem, microscopia da fluorescência nesses intervalos de tempo, e essas imagens foram analisadas no software ImageJ, e a partir desses dados foi possível construir a curva de crescimento específica e comparar essa curva de crescimento no dispositivo microfluídico com o sistema batelada convencional. Mas antes também foi observado como que foi o crescimento dessa bactéria dentro das câmeras de cultivo. Então, nós podemos verificar que, ao longo do tempo, a bactéria ela consegue crescer dentro do dispositivo. Outra coisa também que foi observado foi, para ter certeza que isso poderia estar funcionando, as triplicatas. Nós tínhamos que ter certeza que essas triplicatas elas eram verdadeiras, que eu teria a mesma velocidade específica dentro da câmara de cultivo 1, como na câmara de cultivo 4, na câmara de cultivo 7, enfim. Então, para analisar isso, foi avaliada a velocidade específica, tanto em paralelo quanto em série nas câmaras de cultivo. O experimento foi colocado, então, nesse caso, nas entradas a mesma concentração de substrato, não teve uma exerção do gradiente, nesse caso, não teve gradiente, foi a mesma concentração, porque queria verificar realmente se as triplicatas eram verdadeiras. E, a partir disso, então, obteve os gráficos das câmeras de cultivo. Então, aqui nós temos, elas estão ajeitadas em paralelo, ou seja, as câmeras 1, 4 e 3 são as câmeras superiores, a câmera 2, 5 e 8, 8 aqui, isso são as câmeras que estão logo após, e assim por diante. E o que foi observado é que as velocidades específicas, nesse caso, elas eram iguais em todas as câmeras. Ou seja, não tem problema, as triplicatas estão funcionando corretamente. A partir disso, então, já estava apto para fazer a correlação com o sistema batelada. Então, para o sistema batelada, foi escolhida apenas as triplicatas em paralelo e obtida, então, as curvas no sistema microfluídico e no sistema batelada. Então, como dá para observar no gráfico, o sistema microfluídico ele tem o valor de velocidade específica muito próximo do sistema batelada. Alguns pontos, se for bem observado, até se sobrepõem de um sistema para o outro, comprovando assim que a microfluídica ela tem o potencial de mimetizar processos como o sistema batelada. Como conclusões desse trabalho, a primeira é que o PDMS laminado ele é uma alternativa viável para a construção de dispositivos, que o desenho, então, a concepção do projeto é capaz de gerar um gradiente convectivo de concentração. Como as triplicatas elas estão funcionando, é possível de obter resultados em apenas um único ensaio. O uso da membrana ele é viável, uma alternativa viável para o crescimento microbiano, uma vez que ele não limita a passagem de nutriente para as câmeras de cultivo. O sistema microfluídico, quando comparado com o sistema batelada, ele consegue mimetizar muito bem as mesmas condições de crescimento celular. E esse microdispositivo ele permite também o estudo do efeito de diferentes substâncias sobre o crescimento celular.
Queria, então, deixar meu agradecimento para a Unicamp, para a CAPES, para a Faculdade de Engenharia Química, para o CNPEM, em especial para o Laboratório LN Nano, ao professor Fracassi, ao professor Hernandes e ao grupo de pesquisa Lambda. E a todos os presentes, muito obrigada. Perguntas? Eu tenho uma curiosidade. Em relação à membrana, Sim. que tipo de membrana? Material? Policarbonato, 470 nanômetros. E ceramina, isso? Não. A gente já compra ela pronta, ela deve ter 2 micros de espessura e é colocado no dispositivo mesmo. Ela consegue ter adesão muito fácil com o material. Em cima? Tem 2 níveis, né? Então, tem a câmara de cultivo, em cima das câmaras de cultivo é colocada a membrana. Antes de chegar nos canais. Entre os canais e a câmara de cultivo. Ela é hidrofílica? Ela é. Mais uma rápida pergunta? Tentaram alguns outros tipos de membranas e é fácil de selar isso no dispositivo? Não é. Assim, para esse caso, para o PDMS laminado, deu certo essa membrana. A gente tentou trabalhar com nitrocelulose, não aderiu. Aí a gente tentou também fazer um dispositivo da forma de litografia com essa membrana. O que aconteceu? Na parte de selagem, plasma, onde tinha membrana, não selou, então correu vazamento. Então, impossibilitou trabalhar com membrana em litografia, pelo menos com esse tipo de material de membrana. Muito bem. Mais uma rápida pergunta. Não, é bem rápida a resposta também. Uma é por ignorância minha. Quando você faz aqueles cálculos do raio da glicose para entrar, vocês consideram a cadeia linear ou a glicose? Você não faz um cálculo para saber se a glicose entra? Assim. É a cadeia linear, que você fala em raio, ou ela é cíclica? Vocês usam no cálculo? E qual que é o tamanho do poro do seu micro-organismo, na hora que você faz aquele cálculo? Na microscopia óptica, quando você quer ver o contraste e tudo. Peraí, o tamanho da molécula de glicose? O tamanho da molécula de glicose, a gente pegou o diâmetro já na literatura. A gente não fez análise da cadeia, enfim. O tamanho do poro da membrana, é isso? O tamanho do poro da membrana é 470 nanômetros. Então, é um poro que, assim, permite a entrada de nutriente, mas não a saída da bactéria, porque a bactéria, o tamanho dela é maior. Ela varia de 1 a 0,5 microns a 1 micron. A E. coli ela é grandinha até, perto do tamanho do poro. Então, ela não passa, ela não vai passar. Mas o nutriente consegue permear. Muito bem, pessoal. A gente já está um pouquinho adiantado aqui no horário previsto, né? Então, a gente vai ter que encurtar um pouquinho o horário do almoço. Então, a gente encerra essa sessão agora agradecendo novamente a Franciele. Voltamos às 14h.